Olá, tudo bem? Eu me chamo Camila e eu faço parte da equipe do canal Economic. Antes do colapso da União Soviética, no final dos anos de 1980, o mundo era considerado bipolar, dividido entre bloco capitalista, com países de primeiro mundo, e o bloco socialista, com países de segundo mundo. Entre ambos, sem uma forte coalizão, existia os países subdesenvolvidos, que eram os países de terceiro mundo. Nesse período, as divisões econômicas eram mais claras. Com o fim da União Soviética e a hegemonia dos Estados Unidos, o mundo passou aos poucos a ser multipolar, formando uma nova ordem mundial. A segunda etapa é a Associação de Livre Comércio, que é um aprofundamento da etapa anterior, com muitos produtos sendo negociados com os principais blocos econômicos hoje são o USMCA, ex-NAFTA, da América do Norte, o Mercosul, de países da América do Sul, a União Europeia, a União Africana e o ASEAN, de países asiáticos, e o BRICS, de países em desenvolvimento, entre outros. Em geral, os blocos econômicos surgem por interesse comercial. A partir disso, as relações econômicas entre os países vão se aprofundando. Um bloco econômico pode ser composto ou gerar 8 etapas de formação. Vamos lá? A primeira etapa de um bloco é a zona de preferência tarifária, em que são estabelecidos tarifas intrabloco. Ou seja, os países membros estabelecem tarifas de importação menores para seus vizinhos de bloco. Isso significa que um DVD fabricado no país A pode chegar pela metade do preço no país B e que é membro do bloco do que no país C, que não é membro. A segunda etapa é a Associação de Livre Comércio, que é um aprofundamento da etapa anterior, com muitos produtos sendo negociados com uma redução ou isenção de tarifas, mas ainda com restrições alfandegárias, o que significa que os produtos não têm trânsito livre sem imposto. O Mercosul e o USMCA, por exemplo, estão nessa etapa. Nas próximas etapas, o único representante é a União Europeia, que está em uma fase mais adiantada de sua formação. A união alfandegária ou aduaneira é a terceira etapa. Nela já há uma livre circulação de produtos e as alfândegas são extintas intermitentemente. Daí, o bloco estabelece tarifa externa comum, que a sigla é TEC, em que todos os países do bloco cobram a mesma tarifa de importação dos produtos vindos de países de fora do bloco. A quarta etapa é o mercado comum. Nela, além de livre circulação de produtos, há também a livre circulação de fatores. Em outras palavras, as pessoas podem trabalhar livremente em outros países membros ou abrir empresas livremente dentro do bloco. A quinta etapa é a união econômica, em que são estabelecidas políticas econômicas comuns dentro do bloco. Algumas leis e órgãos são criados e há certa perda de soberania nas decisões econômicas. A sexta etapa é a união econômica e monetária. Já com o Banco Central do bloco, é estabelecido um padrão monetário único e uma moeda única. O euro, por exemplo, é o exemplo que podemos dar nessa etapa. Se o bloco econômico consolidado resolver se expandir além das esferas econômicas, ainda há mais 2 etapas possíveis. A sétima etapa seria união legal, em que algumas leis e tratados internacionais de cunho geral são estabelecidos entre os países. Na União Europeia, por exemplo, há uma tentativa de instituir a Constituição Europeia. E a oitava e última etapa seria a união política, em que os países economicamente próximos resolveriam se unir em um único país. A oitava e última etapa seria a união política, em que países economicamente próximos resolveriam se unir em um país único. Já houve casos na história, como a República Árabe Unido, que é Egito e Síria, e a Senegâmbia, que é o Senegal e a Gâmbia.
Porém, mas eles não passaram por todas as etapas anteriores. Um exemplo atualmente discutido é a fusão entre Rússia e Bielorrússia. Aprendeu um pouco mais? Então, curta, compartilhe e continue seguindo o nosso canal. Muito obrigada! Até a próxima!